Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco para você, gravado aqui no Hotel Blue Tree Premium Manaus, que nos recebe com o café da manhã especialíssimo. Nosso convidado, o escritor Ilco Mineve, que vai ser lançado em Manaus, Onde Estão as Flores. Esse livro também será lançado na cidade de São Paulo. Ilco Mineve nasceu em Sofia, na Bulgária, onde cursou letras com especialização em germanística. Foi dissidente político, exilado na Bélgica, onde estudou economia antes de se fixar no Brasil. De São Paulo veio residir em Manaus, onde literalmente se apaixonou e criou raízes. Em Manaus, é empresário do Grupo Bemol, foi cônsul por mais de 30 anos dos Países Baixos. Tem 2 filhos e é casado e agora ingressa nesse seleto clube dos escritores com uma obra simplesmente maravilhosa. Guerras, perseguições, xenofobismo, são questões que ainda está latente no Brasil e no mundo. E que o senhor destaca isso com muita precisão porque vivenciou. Exatamente isto. Eu tive a sorte ou o azar de nascer logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946, quando aconteceu uma explosão de nascimento de crianças, até porque durante a guerra ninguém queria ter filho. Então eu sou o resultado de uma guerra da Segunda Guerra Mundial, que foi o maior conflito militar que o nosso planeta conheceu. Mais de 60 milhões de pessoas perderam a vida aí, e eu acho que tudo depois foi influenciado por este fato. Nós tivemos a Guerra Fria, que manteve o mundo em tensão durante 50 anos. Até hoje, nós sofremos as consequências. Tivemos as ditaduras na Europa Oriental, a ditadura comunista, mas aqui também tivemos ditadura. Tudo isso, na verdade, veio como consequência da Segunda Guerra Mundial. E então eu tinha estas informações, conhecia uma parte das histórias que conhecia dos meus pais e meus tios, e também tinha a minha própria experiência de fugitivo. Eu fugi da Bulgária comunista porque me envolvi em uns movimentos estudantis, e então eu, por sorte ou por azar, tinha um material que eu julgava interessante e algo que tinha que ser transmitido, até porque para construir um futuro você tem que conhecer a história. Se a gente parte do zero, não sai nada, os mesmos erros se repetem toda vez. Então, isto me fez pensar em escrever um livro. O senhor sai de um país para outro, permanece em outros países, mas chega no Brasil. São Paulo, porta de entrada, e de repente chega na Amazônia e se apaixona. O que a Amazônia tem de tão especial que os nossos irmãos estrangeiros chegam aqui e bebem dessa fonte e não querem mais sair daqui? Bom, a Amazônia é única. Eu conheço uma boa parte até da África, conheço um pouquinho da Europa, bastante da Europa, Norte América, mas não há outra região no mundo que se compare à Amazônia. Também não há desafios tão grandes quanto os desafios amazônicos. Isso faz as coisas mais interessantes. Qualquer profissional aqui tem um campo enorme. Em literatura tem muito a fazer, em negócios tem muito a fazer, em construção tem muito a fazer.
é uma terra ainda virgem. E então eu vejo com admiração aquilo que aconteceu no passado, descrevo inclusive no meu livro a ocupação da Amazônia. Pouco a pouco, eu começo com 1850, basicamente, quando apareceu a borracha e a primeira época, a primeira batalha da borracha, que termina em 1915. Então eu descrevo a chegada de vários grupos étnicos na Amazônia, com destaque primeiro para os nordestinos, os cearenses, que Samuel Benchimol descreve também, mas também os judeus, os árabes, até tem italianos, os ingleses, os americanos, os alemães, todos eles contribuíram com alguma coisa. Basta ver que Manaus tinha uma infraestrutura no começo do século XX que era invejável para qualquer lugar do mundo. Tá certo. Eu vou pedir licença do senhor e vou pedir licença de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas claro, eu quero falar do Guaraná Regente Zero. Olha, o Guaraná Regente Zero, ele pode muito te ajudar porque ele não contém açúcar. Você que está fazendo regime, você que não pode consumir açúcar, experimente o Guaraná Regente Zero. Mas eu volto já, volto em seguida, eu converso com o escritor Ilcumi Neves. Me aguarde. Olá, telespectador do AmazonSat, nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, tá? O palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né? Para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né? Sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota, também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do AmazonSat.